Olá pessoal, muito bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o professor Antonilson Almeida e hoje vamos falar sobre um tema de extrema importância: os sinais do fim. Antes de mais nada, vai lá no legalzinho, dá um joinha, tá? Compartilha esse vídeo com o maior número de pessoas possíveis, porque com certeza esse vídeo terá a resposta que muitos buscam em relação aos contextos que estamos vivendo, tá bom? Mateus capítulo de número 24, acompanha aí na sua Bíblia, nós leremos do versículo 1 ao verso de número 8. Olha o que diz o texto: E, quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos e lhes mostraram a estrutura do templo. E Jesus, porém, disse-lhes: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo, que aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E, estando ele no Monte das Oliveiras, dirigiram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo. Até aqui, para a gente começar a refletir sobre os sinais, tá? Observe que primeiro os discípulos fazem uma pergunta para Jesus: Quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda? Obviamente, essa pergunta, ela parte de corações aflitos com uma primeira colocação de Jesus, quando os discípulos lhes mostram o templo, ao saírem do templo, e Jesus dizendo que ali não ficaria pedra sobre pedra, angustia o coração deles. Por quê? Porque o templo é um dos pilares do judaísmo, é uma das bases da fé de todo bom judeu. E Jesus está dizendo para os discípulos que são judeus que ali não ficará pedra sobre pedra. Ao que os discípulos, ao chegarem no Monte das Oliveiras, se aproximam dele e perguntam-lhe: Que sinais haverá da tua vinda e do fim do mundo? Observe que são duas perguntas em uma. A maioria das pessoas não compreende Mateus capítulo de número 24, exatamente porque não partem do contexto ou do contexto imediato do texto, que está exatamente nesta pergunta. São duas em uma: que sinais haverá do fim do mundo e da tua vinda? Jesus vai começar a classificar uma lista de sinais que apontariam para a sua vinda. Observe que no verso de número 5, ele começa dizendo que muitos virão em seu nome, dizendo, se autoproclamando: Eu sou o Cristo. Esse é o primeiro sinal que Jesus vai dar. E esse primeiro sinal está no campo da religiosidade, dos religiosos, no campo da manifestação da palavra, nos meios espirituais. É claro que nós não precisamos forçar muito e nem precisar usar muito recurso de hermenêutica para entender que esse Eu Sou o Cristo, intitulado por Jesus, tem a ver com pessoas que reivindicarão a glória que é apenas peculiar do Senhor. Então Jesus diz, e está se referindo nesse momento, sobre homens que, imbuídos de fazer a obra de Deus, que estão na frente da obra de Deus, se enganariam, se autoafirmando de maneira tão importante diante das pessoas, que não deixariam a glória de Deus passar por eles. Ou seja, reivindicariam a glória. E isso é a ideia de que muitos dirão: Eu sou o Cristo. Mas Jesus continua com a classe de sinais. E a partir do verso de número 6, ele entra em uma classe mais voltada de uma forma geral, mais global. E ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olhai, não vos assustei, porque é mister que isso aconteça, mas ainda não é o fim. A segunda classe de sinais que Jesus vai dar são essas guerras e rumores de guerras. E ele diz que é mister, é normal, é natural, é um fluxo que tem que acontecer. Não é natural, mas é um fluxo que tem que acontecer. Observe que quando Jesus fala sobre isso, Jesus está falando sobre guerras e rumor de guerra, rumores de guerra. É interessante que eu já vi algumas pessoas, inclusive alunos do curso de teologia, dizendo que sempre houve guerra na história da humanidade. Que sinal é esse?
Teria esse sinal uma relevância para os últimos tempos? Claro que sim, gente. Quando Jesus está falando de guerras e rumor de guerra, esse rumor, quando você vai para o texto original que fala sobre o assunto, o texto original vai dizer que é um medo, assombroso de uma iminente destruição. Então esse rumor de guerra tem tudo a ver com o nosso contexto. Porque se nós analisarmos as potências bélicas mundiais, citando aqui a China e Estados Unidos, quando eles começam a dar algum tipo de indício de um possível conflito, nossos corações ficam aflitos em nosso peito. Por quê? Porque nós sabemos que as guerras hoje não serão guerras de trincheiras, não serão guerras de campo, mas serão guerras de bombas atômicas, de alto poder de destruição, guerras biológicas, e esse é o rumor que Jesus está tratando. Então, eu vos chamo a atenção para esse sinal, que é um sinal muito atual. Agora, Jesus continua classificando os sinais, a partir do verso de número 7, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Eu chamo a atenção de vocês para esse verso de número 7, porque está acontecendo algo em nossos dias que tem tudo a ver com esse anúncio de Jesus. Ele diz que se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes, terremotos em vários lugares. Nação contra nação, reino contra reino, tem a ver com guerras étnicas, que nós vemos espalhados em todo o nosso globo, principalmente nas regiões do Oriente Médio e África, ok? Mas Jesus vai dar uma outra classe de sinais, que é as fomes, as pestes e terremotos. As fomes, nós já sabemos que permeia a história da humanidade. Mas eu quero chamar a atenção de vocês e atualizar esse texto com relação às pestes e os terremotos. Observe bem, o texto diz pestes e terremotos. Nós estamos vivendo uma pandemia. E essa pandemia é uma peste atual, gente. Então atente para isso aqui. Observe bem. A história da humanidade sempre foi marcada por grandes pestes. E na história da humanidade, sempre houveram vários terremotos. Mas se nós analisarmos nos últimos 100 anos, nós tivemos uma quantidade de grandes gripes que assolaram grandes territórios e algumas toda a humanidade em um curto espaço de tempo que nunca houve em todo o resto da história da humanidade. Então a atenção que eu quero que vocês tenham é que essas pestes e estes terremotos, se nós fizermos uma análise dos últimos 100 anos para cá, nós tivemos uma grande incidência de terremotos e pestes. Nós estamos vivendo atualmente essa peste do coronavírus, a Covid-19. E nós estamos percebendo isso, estamos vendo a atualidade desses sinais de Jesus e sentindo-os na pele. Só que tem um detalhe, o coronavírus não é o final dos tempos, não é o fim do mundo. Faz parte de um grupo de pestes que apontam para o fim. Agora, a explicação de todo esse texto e de toda essa classe, essa lista de acontecimentos, se dá no capítulo de número 8. Observe o que diz o capítulo de número 8. Jesus então diz, mas todas estas coisas são o princípio das dores. Jesus vai utilizar uma base hermenêutica aqui, uma base comparativa, uma metáfora, para trazer a explicação sobre esses sinais dos fins. Observe que ele diz que é o princípio das dores. Então Jesus está falando das dores da grávida, das dores da parturiente. E aí nós vamos fazer uma análise muito básica. Como é que nós percebemos, como é que nós observamos uma gravidez? Uma gravidez começa de maneira tranquila e aí as dores vão ficando não tão agudas e bem espaçadas. Mas à medida que o tempo do parto vai chegando, as dores vão ficando agudas e menos espaçadas. Quando Jesus está comparando estes sinais com o processo de uma gravidez, eu entendo que Jesus está, de fato, mostrando que nós deveríamos estar atentos, não ao sinal em si, mas
a quantidade de sinais em um curto espaço de tempo e a abrangência desses sinais de maneira global e nesse curto espaço de tempo. Você deve se perguntar, então nós estamos no fim, porque nos últimos 100 anos nós tivemos uma quantidade de terremotos, de tsunamis, uma quantidade de pestes que não tivemos em 300, 400 ou 500 anos para trás. Sim, são sinais do fim e você deve estar atento a isso. Esses sinais devem trazer para nós um senso de responsabilidade, um senso de autocomprometimento com a vontade do Senhor, um senso de autorresponsabilidade com as nossas ações na terra, porque nós somos chamados com um propósito e o nosso propósito sempre será externo e coletivo. Sonho é particular e individual, mas propósito tem a ver com as outras pessoas. Faça o seu melhor, seja diferente, cresça, porque os sinais estão apontando para o fim do tempo. Agora observe bem, lá em Atos capítulo de número 2, verso 17, quando Pedro vai explicar para aqueles homens que estão ali, o acontecimento, o fenômeno sobrenatural ali do falar em línguas, da descida do Espírito Santo, Pedro diz assim, do 15 ao 17, Pedro diz, estes homens na verdade não estão embriagados, sendo esta a 9ª hora do dia. Mas, na verdade, o que aconteceu aqui foi o cumprimento de Joel, capítulo 2, 28. Nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os últimos dias começou desde o momento da ascensão de Cristo, descida do Espírito Santo e início da igreja. Mas, analisando as dores de parto, as dores do processo de uma parturiente, as dores estão mais agudas e menos espaçadas. É isso que tem que chamar a sua atenção, é isso que tem que chamar a nossa atenção para esse momento em que nós estamos vivendo. Está chegando perto do fim de um processo da humanidade na Terra e nós devemos estar bem atentos a isso. Deus te abençoe, que esse vídeo você possa compartilhar com o maior número de pessoas possíveis para que nós possamos estar atentos ao que Deus quer para a nossa vida. Um forte abraço e até o próximo vídeo.